um bom dia gigante para vocês. Então, ontem à noite no AVNews, o Flávio teve a presença especial do presidente Alexandre Campelo, que participou com a gente ao vivo e deu uma entrevista exclusiva aqui para o canal. Ele discorreu sobre muitos pontos, mas a gente já começa falando sobre um dos mais importantes deles, que é saber se volta ou não o futebol. O presidente Campelo falou mais sobre isso. Ele também conta como é que foi a reunião via vídeo dos clubes com a CBF. Então roda aí o presidente Alexandre Campelo falando sobre como é que está a situação do futebol hoje e como é que os clubes se reuniram. Hoje foi decidido que os clubes vão dar férias aos seus atletas a partir do dia 1º de abril até o dia 21, né? São 20 dias de férias. E durante esse período a gente vai discutir o que vai acontecer. Obviamente, essa discussão ela vai depender muito dessa evolução. Se vai ser liberado pelas autoridades sanitárias que alguns setores da economia voltem a trabalhar, se a epidemia vai evoluir para uma, digamos assim, uma contaminação mais maciça ou não. Então, essa é a ideia, acompanhar para e passo os acontecimentos e, a partir desse desenvolvimento, a gente ir tomando as atitudes. Quanto a voltar às atividades, eu penso que se começar a ser liberados para determinados setores voltar a trabalhar, eu não vejo por que, a partir do final de abril, por que o futebol não poderia voltar com algumas restrições, podendo ser com portões fechados. Enfim, a gente poderia ter o bom senso de deixar em casa aqueles profissionais de comissão técnica ou da administração do clube com idade acima de 60 anos, mas tudo isso vai depender muito de como a epidemia vai evoluir nas próximas 2-3 semanas. Naturalmente que essa volta, ela depende não de um entendimento do Vasco, do Fluminense, do Corinthians, do Palmeiras, mas de um entendimento coletivo de quem atua, digamos assim, no futebol e do próprio governo. Então, volto a dizer, acho que a gente tem que ir acompanhando. A decisão da CNC foi muito em cima desse aspecto, né, da observação da evolução. Então, existia uma proposta de redução de salários e eu fui um dos que levantei a bandeira de que não havia por que se discutir hoje redução de salários. Hoje o que se devia discutir era as férias do dia 1º ao dia 20 e lá na frente, se permanecer a paralisação, dependendo do cenário, a gente então discutir se vai haver ou não redução de salário. É isso aí, para você que não viu a live completa, o card está passando aqui em cima. Mas também a gente tem que frisar a questão salarial. O presidente Campelo falou sobre a questão salarial, ele falou que não era a favor da redução do salário dos jogadores, isso teria de ser visto depois. Então é isso, os clubes agora negociam individualmente a questão salarial. O que ficou acertado entre todos foi as férias do dia 1º ao dia 21 de abril. A questão salarial agora é negociada clube a clube, jogador a jogador. Então a gente ainda não sabe muito bem como é que o Vasco vai esquematizar isso, mas a tendência é que nesse primeiro momento os salários sejam mantidos, até pelo posicionamento do presidente ontem. Agora falando de futebol, o presidente já falou também que as reuniões devem voltar a partir da semana que vem, devem voltar com mais força. Vocês conferem ele falando sobre isso e ele também já fala depois sobre o novo treinador. Eu acho que está no momento da gente começar a trabalhar isso. É importante a gente se preparar, né? E aí eu acho que as conversas podem começar e eventualmente se tratar de um contrato que tenha vigência a partir da apresentação dos atletas, né? Não faz sentido hoje eu contratar um treinador e começar a pagar ele no dia 1º com o time em férias. Então eu tenho tempo para trabalhar isso e para que o treinador assuma junto com a apresentação da equipe. E agora uma rápida informação, o sonho acabou. O Nicolas Oroz, aquele que a gente falou, inclusive a gente entrevistou o Alejandro Mancuso, que era quem estava fazendo essa ponte entre Vasco e Oroz na semana passada, o card da live está passando aqui em cima também, e o Mancuso falou que o Oroz tinha uma proposta assim dos Emirados Árabes e que se ele fosse lá porque ele gostaria do dinheiro. Foi o que aconteceu, ele se acertou com o clube árabe, então as chances de ele vir para o Vasco acabaram, o sonho acabou, o Nicolas Oroz não vai vestir a camisa do Vasco e sim vai jogar no exterior, porém lá nos Emirados Árabes. Falando sobre esse tema contratações, o presidente Alexandre Campelo também comentou se o Vasco tem algum mapeamento no mercado nesse momento.
Fala daí, Campelo. A gente está sempre monitorando, né? Existem vários jogadores que são monitorados, que a gente tem no radar, mas naturalmente isso depende de algumas questões. Por exemplo, o próprio treinador, né? Às vezes o treinador quer um perfil de jogador, outro treinador prefere outro. Então, eu acho que o ideal é a gente acelerar essas conversas em relação ao treinador para então pensar na possibilidade de reforço. Hoje, eu posso dizer que não tem conversa com nenhum jogador. E antes de encerrar, uma rápida informação. A Conmebol anunciou que os clubes podem antecipar até 60% da premiação da segunda fase da Copa Sul-Americana. O Vasco passou para a segunda fase, ainda não tem adversário, que o sorteio foi cancelado, ainda não tem uma nova data para o sorteio, mas o Vasco pode antecipar até 60% dessa premiação, o que daria em torno de 1,1 milhão de reais, o que nesse momento seria muito importante para ajudar a continuar pagando os salários. O Vasco pagou nessa semana a segunda parcela do 13º de funcionários e jogadores, pode ter mais essa ajudinha para pagar mais alguma coisa. Lembrando que a gente informou 90 segundos da semana passada, eu já informei nessa semana de novo, que a dívida de CLT do Vasco girava em torno de 20 milhões de reais, mas que o Vasco estava planejando reduzir essa dívida pela metade, pelo menos na CLT. Então quem sabe esse dinheiro pode ajudar o clube a ganhar um pouco mais de fôlego na questão financeira. E é isso aí, galera, e antes de eu dar umas rápidas informações, um aviso importante: assista esse vídeo até o final, que tem um recado muito especial do Ricardo Graça, ele que falou com a Vasco TV. Ele vai dar uns recadinhos muito importantes para você, torcedor. Mas antes do Ricardo Graça, não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever nos canais, que agora são dois. É o Atenção Vascaínos e o Ave Mais. O Atenção Vascaínos é notícias, lives, e o Ave Mais é resenha, muito mais conteúdo, muito mais Atenção Vascaínos. Então inscreva-se nos dois canais, que tá muito legal, o conteúdo do Ave Mais tá bem diferenciado, então assista lá. E também ative o sininho dos dois, porque você ativando o sininho você não perde nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nada que a gente coloca em ambos os canais. Também curta nossas redes sociais, a gente tá no @Vascaínos no Facebook, no Instagram e lá no Twitter. É isso aí, galera, um abraço gigante pra vocês, e agora vocês ficam com o Ricardo Graça, dando dicas de higiene, importante, lave a mão, passe álcool gel, e também dando dicas do que fazer na quarentena. Ele falou da experiência dele e você também pode ver o que fazer nessa quarentena. Valeu, galera, um abraço gigante pra vocês e uma excelente sexta-feira. Tchau, tchau! Fala, galera, tudo bom com vocês? Estão seguindo todas as recomendações, tudo direitinho? Todo mundo tem que fazer sua parte, hein? Eu tô fazendo a minha já, tô lavando a mão toda hora, passando álcool gel de 20 em 20 minutos em mim e na minha esposa, porque ela tá grávida, então ela tá no grupo de risco e a atenção tem que ser redobrada. E nessa quarentena eu tenho aproveitado para jogar bastante videogame pro terror dela, também tenho aproveitado para colocar algumas séries em dia. Tô terminando Vikings, que eu tinha parado, voltei agora, que eu vejo sozinho. Também tô terminando Elite com a minha esposa. Então, nessa quarentena eu tô full Netflix e full videogame. E vocês? O que estão fazendo? Quais são as séries que vocês estão vendo? Estão ligados? Passei pra mim, pra gente trocar uma ideia. Valeu? Tamo junto.